Na tela, oferecimento. A Paulistinha Tintas, a sua fábrica de cores. Fast Sushi, chopp, bebidas quentes, amizade e um bom papo. Oficina Tira Risco, não tire a originalidade, tire o risco. Balneário Ducamon, um pedacinho do paraíso. Clínica Sorriso Ideal, aqui você pode sorrir. E Plan Gecom, manutenção e serviços. Amanheceu, energizando o nosso lado do Brasil. Um novo dia, é a notícia como você nunca viu. Na tela, o sol brilha sobre a serra. Crianças brincam pra aprender. A vida é uma lição, a gente só precisa saber viver. A cidade acorda bela, tudo que se planta dá. Abre um sorriso na janela e vamos todos trabalhar. A força dele e a força dela, tudo passa aqui na tela. Tudo passa aqui na tela, na tela, na tela, na tela, na tela. É quarta-feira, bom dia, bom dia, bom dia Parauapebas, capital do minério, salve, salve, região de Carajás, lugar abençoado por Jesus, terra onde corre rio de leite e ribanceira de cuscuz. Bom dia, Samara. Bom dia, Demi. Quarta-feira, meio de semana aí, semana a 1ª de julho, já com gostinho de férias e um calor maravilhoso. A gente começa, claro, o nosso Na Tela, sua revista na TV, seu programa que positiva a cidade de Parauapebas todas as manhãs, com boa notícia, boa informação, nossos quadros de prestação de serviço e, claro, a gente já começa com imagens aí do Hospital Geral de Parauapebas. Este hospital tem o nome de Manuel Evaldo Benevides Alves e deve brevemente passar aí por todo um processo, né, de concorrência para saber qual a empresa, a OS que deve vir cuidar. A prefeitura está abrindo, chamando uma audiência pública para discutir essa situação e o hospital, logicamente, que é o principal estabelecimento de saúde pública em Parauapebas, está nesse momento necessitando de uma gestão nesta área, né? E está se fazendo todo esse processo, né, Sam? Isso mesmo. Vai acontecer, né, uma audiência pública marcada para o dia 12 de julho aqui em Parauapebas para discutir com a população e também as pessoas que participam do Conselho da Saúde, os servidores da saúde, né, para poder discutir sobre a administração, a nova administração do hospital, como é que vai ser feita. Hoje é dia da independência dos Estados Unidos e dia do operador de telemarketing. 4 de julho lá para os Estados Unidos tem toda uma simbologia, como tem o 7 de setembro aqui para a gente, né? Portanto, aos americanos, né, que de certa forma servem de modelo para a gente na maneira de lidar com o seu patriotismo, com tudo isso, é muito bacana a gente estar fazendo referência hoje, já que a gente tem quase que um link permanente com a língua, com os costumes, com a cultura dos americanos. Isso mesmo. Na escalada de hoje a gente vai mostrar para vocês os principais destaques que vamos tratar na tela desta quarta-feira. Na coluna Saúde para você, vamos falar de acidente vascular cerebral, o AVC, que é uma emergência na saúde pública. E ali a JUP divulga resultado do concurso de quadrilhas Jacatatu 2018. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes aqui no programa. E nessas férias, para quebrar um tabu e sair da rotina, vai ter uma palestra da Sex Coach aqui em Parauapebas, ensinando aí algumas orientações para você sair da rotina na sua vida sexual. Do Maranhão, o nosso correspondente Paulo Edson Negrão traz todas as informações a respeito da 50ª edição da Expo INPE, a exposição agropecuária de um dos mais importantes municípios do MA. Vamos falar também de um perigo que passa despercebidos em brincadeiras e comemorações como São João, férias e jogos esportivos. Vamos falar das bombinhas e os fogos de artifício. Na crônica de ontem eu falei a respeito disso, né? E na crônica de hoje, logicamente, eu vou falar a respeito de um assunto muito bacana, que é o cuidado que a gente deve ter com plantas e árvores.
Afinal de contas, elas são imprescindíveis para a nossa vida aqui no planeta. Essas e outras informações você confere a partir de agora com a gente aqui na tela. Sam, nossa crônica de hoje vai falar a respeito de cuidados que a gente deve ter com plantas e árvores. Afinal de contas, eles fornecem para a gente, né, toda uma gama de serviços, né, seja na alimentação, seja em utensílios domésticos, seja inclusive na construção da nossa casa, e até quando morremos precisamos das árvores. E ontem, passando numa via de Parauapebas, ali em frente ao Pecena, para ser mais preciso, né? E até chamar a atenção, mandar aqui um grande abraço para aquela pessoa que me inspirou a fazer esta crônica de hoje. Eu observei, passando ali de carro, observei um cidadão, um mototaxista, indo com um balde aguar uma planta, regar uma plantinha, né? E eu fiquei observando aquilo ali e passei. E aí vim para a redação e redigi a crônica de hoje, para ele e para todos nós. Precisamos de plantas que precisam de nós. A gente precisa das plantas, árvores, frutos, muito mais do que elas precisam de nós. Elas estão aí para embelezar o mundo com seu verde, para servir os habitantes desse planetinha azul. Sem a gente, assim como antes de chegarmos aqui na Terra, elas já existiam e continuariam a viver independentemente de nós. Isso mesmo, porque para uma planta ou uma floresta inteira sobreviver a todo o caos do mundo, elas precisam tão somente de luz do sol e ar, água e minerais. A terra já lhes fornece o básico, nitratos, fosfatos, potássio, magnésio. Resumo, nós é que precisamos das plantas e árvores. Deveríamos cuidar delas, nem que fosse por egoísmo e sobrevivência. Elas nos trazem paz de espírito, nos fornecem seus frutos e todos os produtos que delas derivam, como madeira, celulose, raízes medicinais, resinas, folhas milagrosas, tintas, especiarias. As plantas e árvores e frutos nos entregam todos os dias os seus sabores e aromas. Deveríamos ser gratos e protegê-las. Nossa primeira profissão foi a de jardineiro do Éden. Temos todos em nosso DNA divino essa capacidade de cuidar, mas muito ao contrário, temos destruído a natureza com voracidade e violência. Ao ferir de morte a Terra, cometemos um genocídio de dimensões planetárias, e mesmo assim a Terra tenta se regenerar, sobreviver aos nossos ataques e a toda a nossa insanidade. Ao observar ontem aquele homem regando a mudinha em defesa, uma esperança verdinha e viçosa fez-se semente em meu coração de amante da natureza. Acho mesmo que ainda temos jeito, principalmente se dermos uma chance à terra e a tudo que ela possa produzir. Ao olhar aquele homem ontem, eu fiquei deveras emocionado, né? Porque a gente tem visto tanta destruição aqui na nossa região. Nós temos inclusive pessoas, já falamos disso aqui no nosso programa, pessoas do centro da cidade, que por ter uma empresa, um hotel, uma fachada e querer fazer uma abertura, vai ali e mata uma árvore, destrói uma árvore para poder fazer uma abertura para a sua fachada ficar um pouco mais visível. E aí aquele homem que deve ter plantado aquela mudinha, regando ali, irrigando, aguando, me deu uma esperança de que ainda podemos ter jeito aqui na nossa região. Vamos para a nossa enquete de hoje, Demi, ainda com esperanças aí do Brasil nesse outro jogo, né? A gente estava rezando para não ter sufoco e agora vamos enfrentar a Bélgica nesta sexta-feira. E para falar um pouco sobre isso, a nossa enquete de hoje vai querer a participação do pessoal aí de casa. Olha só, nosso adversário agora é a Bélgica, que não é páreo para o Brasil. Ou todo cuidado é pouco, ou essa é a Copa das Surpresas. E quantas surpresas já vieram? Qual das opções que você acha aí? Que não é páreo para o Brasil, a Bélgica, que todo cuidado é pouco, ou que essa é a Copa das Surpresas? Participe com a gente, vote para você também mandar. Daqui a pouco a gente já passa a primeira parcial da nossa enquete. E para você participar, para você interagir com a gente, mandar aí o seu palpite, seu pitaco, a sua opinião a respeito do que a gente coloca aqui na nossa enquete, nosso WhatsApp é esse aí na tela.
99184-2017, 99184-2017. Participe com a gente, mande aí o seu alô, que a gente manda aquele bom dia para você. E a sua participação resulta, logicamente, nos números do final da nossa enquete. Vamos para a nossa coluna de hoje, o Saúde para Você com Mauro Filho vai falar de um problema que é emergencial, tratado como emergência na saúde pública, visto que ele está agora atingindo pessoas muito jovens. O assunto de hoje é AVC. Entenda as sequelas, as causas, sintomas do derrame, conhecido como derrame, né? Que atinge cada vez mais pessoas jovens no país. Bom dia, Mauro. Saúde para você. Bom dia a todos vocês que estão em casa, bom dia Demerval, estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro Saúde para Você, né, que é o quadro extremamente importante que leva informações de saúde para todos vocês que estão aí nas suas casas nessa manhã agradável, né, dessa semana aqui na grande cidade de Parauapebas. Hoje nós vamos falar sobre um caso, uma consequência que acontece muito na nossa cidade, que é o acidente vascular encefálico, muito conhecido como derrame cerebral, né? A população toda conhece como derrame cerebral, ou o AVC, né? Então, hoje em especial, vamos falar sobre essa consequência, que eu não colocaria como uma doença, mas como uma consequência de hábitos alimentares, do sedentarismo e de outras patologias que a gente vai já explicar. Então, olha só. O AVC é meio que parecido com um infarto. Há uma obstrução de um vaso na região encefálica, onde ela vai impedir que haja fluxo sanguíneo para certas regiões do encéfalo, né, do cérebro. O cérebro que é parte do encéfalo. Quando isso acontece, o paciente pode desenvolver sinais clássicos dessa patologia, clássico dessa sequela, que é uma hemiparesia, né? A pessoa fica de um lado, ela não consegue movimentar, ou pelo menos não sente muito, pode ou não desenvolver, né? Pode desenvolver também a queda da boca, muita gente conhece, né? O paciente está com a queda, está com a boca caída, e pode ser um infarto, pode ser um derrame, né? As pessoas sempre relacionam essas doenças, mas ela está relacionada ao derrame cerebral, que é o AVC. Essa hemiparesia, essa queda da boca, essa dificuldade em articular, de falar, essa dificuldade em andar, são sinais clássicos de um AVC. Pessoas que desenvolvem AVC são pessoas que podem ficar sequeladas com essas dificuldades para o resto da vida. É por isso que quando você identificar alguém que tenha um desses sintomas que eu falei para vocês, cansaço, hemiparesia, né, um lado tá parado, ou dificuldade de movimentar, dificuldade de falar, dificuldade de entender, dificuldade de guardar as informações, né, que é a perca da memória, peça para ele procurar imediatamente um neurologista para fazer um exame e identificar se houve ou não um AVC. Porque só a partir de um diagnóstico por imagem, ou clínico também, né, vai ser feito um tratamento para tentar evitar essas sequelas. E hoje os pacientes, infelizmente, chegam muito tarde nos pronto-socorros, no serviço de saúde. Eles acabam chegando em um momento que não há mais o que fazer com aquelas sequelas, então o paciente fica sequelado para o resto da vida, que a gente chama de sequela do AVC. Veja bem, o AVC, assim como a hipertensão, assim como a diabetes, assim como outras doenças cardiovasculares, elas estão muito relacionadas ao à precarização da alimentação, né? De uma precária atividade física, aliás, a não atividade física, que é o sedentarismo, há uma precarização da alimentação, uma alimentação hoje que é rica em gordura, que tudo que a gente come hoje praticamente é feito de gordura. O nosso frango congelado, se você colocar ele na água, quando você ferve a água, você vai observar o excesso de gordura. Então frango, esses frangos congelados que demoram um mês, uma semana ou até menos do que isso, não sei, um mês, semanas para crescer e ser abatido. Hoje a gente prefere comer uma alimentação rápida, que são os fast food, como hambúrguer, sanduíche, pizza e por aí vai, ao invés de comer uma alimentação saudável, rico em frutas e verduras. Hoje também a gente prefere até beber mais refrigerante, Coca-Cola e outros refrigerantes do que tomar o próprio suco. Então tudo isso vai fazer com que a quantidade de pessoas que evoluam para o AVC se torne bem maior no futuro. Hoje em dia o AVC já é muito presente no nosso cotidiano. Agora imagine daqui a alguns anos com esses hábitos alimentares irregulares. Vale ressaltar que uma boa atividade física, uma boa alimentação, beber bastante água evita muitos AVCs aí.
muitos, principalmente o AVC relacionado a doenças cardiopulmonares. Então, gente, se cuidem. Essa consequência de uma atividade, de uma não atividade física, de uma péssima alimentação, pode ser mudada. A gente pode mudar essa realidade. Tudo depende da gente. Evitar o álcool, evitar o cigarro, são situações que a gente consegue mudar. O que a gente não consegue mudar é algo que está impregnado no nosso DNA. Mas o que a gente consegue vir do meio externo, o que a gente adquire do meio externo, a gente consegue mudar. Então desejo a todos vocês uma boa semana. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato com o e-mail que está aparecendo aqui na tela. Envie sugestões de novos temas que eu vou dar uma olhada. E com certeza nos nossos próximos quadros irão aparecer esses temas que vocês estão sugerindo. Envie comentários. Vocês também podem entrar em contato em minha página, que é Dr. Mauro Filho de Belém. Vocês podem entrar em contato, mandar mensagem, que eu estarei lá respondendo vocês. Ou então me procurar lá na Rua A, número 227, na Clínica Fácil, que é onde eu estou atualmente. Obrigado, tenham todos um bom dia. Obrigado, Mauro. É sempre uma aula, a gente não cansa de dizer isso aqui. Você pode, que está em casa, inclusive, participar com a gente, mandando aí a sua opinião, mandando também a sua sugestão ou fazendo um questionamento para que o especialista responda dentro da sua coluna. Especificamente no Saúde para Você, nós temos aí um e-mail na tela, saudepravocê@gmail.com. Saúde para você na tela@gmail.com. Mas você pode também agilizar mandando pelo nosso WhatsApp 991842017. Vamos agora trazer a galera aí que chancela o nosso programa, que ajuda a gente aqui, nossos patrocinadores do Na Tela. A Paulistinha Tintas, a fábrica de cores. Oficina Tira Risco, tira o risco e não a originalidade. Fast Sushi, chopp, bebidas quentes, amizade, bom papo. Balneário do Camon, um pedacinho do paraíso. Clínica Sorriso Ideal, aqui você pode sorrir. Plangecom, manutenção e serviços. E Serra, impressão digital. Vamos para um intervalo, daqui a pouco vamos trazer nossa reportagem do dia falando sobre os mais de 5.000 internações nos últimos anos causadas apenas por queimaduras da brincadeira de bombinhas de São João e fogos de artifício. E a força dela, tudo passa aqui na terra.